Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia. Vamos ler aqui mais 3 capítulos, nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Capítulo 19, 20 e 21 de Jeremias. Capítulo 19, qual que é o propósito? Anunciar o julgamento iminente sobre Judá por causa de sua idolatria e rebeldia. O capítulo 19 começa com Deus instruindo o profeta a comprar um botijão de barro. Olha assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Hinnom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu disser a você. Digam, ouça a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. O que vemos aqui é Jeremias começando no capítulo 19, com Deus instruindo ele a comprar um vaso de barro, né? E ele vai chamar os anciões, os sacerdotes, os líderes da nação. Deixa eu te chamar a atenção, você percebe o quanto Deus está insistindo em falar com o povo? De maneira figurada, em parábolas, de forma direta, Deus está falando. E aí Jeremias aqui vai denunciar os pecados graves de Judá, incluindo os sacrifícios a Baal. Como eram os sacrifícios a Baal? Eram crianças que eram sacrificadas a esse Deus. E profetiza que Deus trará tal desastre sobre Jerusalém que os ouvidos de quem ouvirem sobre isso ficarão unidos. E aí, o verso 10 ao 13, para simbolizar o julgamento, Jeremias quebra a botija de barro, o vaso de barro, declarando que assim como o vaso não pode ser consertado, Jerusalém também será irreparavelmente destruída. O capítulo 18 nos mostra a mensagem do oleiro, ou seja, o barro se desfez, mas é barro, então pode ser feito novamente. Ou seja, há um tempo de oportunidades. Mas o vaso, agora que passou pelo fogo e ele está ali rígido, se ele for quebrado, não tem como restaurá-lo. Então, capítulo 18 com o capítulo 19, eles estão juntos, nos mostrando a seguinte mensagem: há um tempo de oportunidade. Enquanto é barro, saiu da mão do oleiro, se tornou um vaso, não tem como. Se for quebrado, não tem reparação. Então a Bíblia está nos mostrando, e a Bíblia trabalha muito com isso. No profeta Isaías, que nós lemos, o Isaías vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então eu tenho uma janela de oportunidade e eu preciso aproveitá-la. E aí o capítulo 19 termina com Jeremias retornando ao templo e repetindo a mensagem de destruição iminente por causa da rebeldia e do endurecimento do coração do povo. Então nós vamos ver essa mensagem sendo uma mensagem muito forte, muito pesada, mas porque Deus, e eu quero te lembrar isso aqui, repetir, Deus está falando de várias formas, de várias maneiras. E a Bíblia vai dizer isso. Eu gosto da expressão que está no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, que diz que Deus falou de várias formas, de várias maneiras por meio de seus profetas, mas nesses dias tem falado por meio do Filho. Deus vai falando, Deus dá sinais, Deus usa um, usa outro, Deus fala, mas muitas vezes nossos ouvidos estão tampados e nós não queremos ouvir. Aí o capítulo 20, o propósito é descrever a perseguição que Jeremias enfrenta por proclamar a mensagem de Deus e expressar o seu sofrimento como profeta. Muitos têm levantado a bandeira como ser profeta era algo, como diz assim, uma grande posição. Mas a vida de um profeta de Deus como Jeremias, não foi fácil. Não foi fácil. Capítulo 20, nós temos aqui o sacerdote Passur, filho de Mé,
prendendo e açoitando Jeremias por causa de suas profecias de destruição. Quando o sacerdote Passur, filho de Mé, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Olha que interessante, né? Nós temos aqui o sacerdote Passur, o alto oficial. Lembra que eu te falei que Jeremias é muito parecido com Jesus, a maneira do seu ministério? Por isso que as pessoas vão dizer, olha, estão chamando você, Jesus, de Jeremias. Porque ele também foi perseguido pelo alto oficial do templo. E aqui vemos Jeremias sendo espancado, preso ao tronco. Olha, na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, o Senhor já não chama Passur, e sim Magor Missabide, pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para você mesmo e para todos seus amigos. Você verá com os próprios olhos, quando eles forem mortos, a espada dos seus inimigos. Magor Missabide significa terror por todos os lados. Ah, terrível coisa, irmãos. Tocar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem e mulher de Deus mesmo, porque o nível de autoridade que eles carregam. Então ele espanca Jeremias, e quando solta Jeremias, Jeremias libera uma palavra sobre ele, essa palavra vai se cumprir. E aí o que vemos aqui é Jeremias, em grande angústia, ele lamenta a sua missão profética. Você imagina, você está obedecendo a Deus, e o que você está colhendo? Perseguição. Expressando sua dor, o desejo de desistir, mas reconhecendo que a palavra de Deus é como um fogo em seus ossos, que ele não pode conter. Eu falo que esse é o sentimento de todos que servem ao Senhor. Tem um momento que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu vou desistir. Mas há esse fogo que queima dentro da gente, nós não conseguimos. Quem tem chamado, não consegue, não consegue. Não consegue, pode até pensar em desistir. Qual das lutas, das pressões, de tudo. Mas ele não para. Ele não para. E apesar da oposição e perseguição, Jeremias declara sua confiança em Deus e que ele julgará os seus inimigos, né? E que Deus o defenderá. E que haverá, sim, uma vingança vindo do próprio Deus contra seus inimigos. E aí o capítulo 20 termina, com Jeremias lamentando o dia do seu nascimento, refletindo sua profunda angústia e desespero. Gente, Jeremias, Jó, a gente vê homens de Deus íntegros, justos, lamentando o dia da sua morte, também o sofrimento. E aí eu preciso te lembrar o que Jesus disse, que nesse mundo nós teríamos tribulações, mas Deus é conosco. Como foi com esses homens? Vamos para o capítulo 21, propósito, anunciar a inevitabilidade da destruição de Jerusalém e a futilidade de resistir à Babilônia. Aqui, Jeremias 21, ele relata o momento em que o rei Zedequias, durante o cerco de Jerusalém pelos babilônios, ele envia Passur e Sofonias ao profeta Jeremias para pedir uma palavra de Deus, esperando um milagre como nos dias anteriores em que Deus livrou Israel de seus inimigos. Gente, eu acho o capítulo 21, porque assim, eu vejo Deus com um senso de humor muito grande, muito grande, muito grande. Porque no capítulo 20, Passur vai espancar Jeremias. Agora o rei fala com ele no capítulo 21, vai lá e pede Jeremias uma palavra. O rei podia pedir outro, mas aí pediu Passur. Passur tem que calçar a cara e até o profeta Jeremias falar assim, eu tenho uma palavra. Jeremias tem dito assim, você ouviu ela lá atrás, você ouviu ela ontem, e você mandou me espancar quando você ouviu ela. E aí Deus tem um senso de humor muito grande, muito grande, muito grande, né? E aí a resposta de Jeremias é sombria. Ele diz assim: Deus não livrará Jerusalém dessa vez. Porque da primeira vez o rei foi até Jeremias deu uma palavra, mas agora ele diz: Deus não vai livrar. Mas ele vai entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia. E Zedequias, o rei, vai ser levado cativo. Jeremias apresenta ao povo uma escolha. E a escolha é clara. Qual que é a escolha? Aqueles que saírem e se renderem aos babilônicos viverão. E aí o capítulo vai terminar com uma advertência ao rei e à casa real
para fazerem justiça e proteger os oprimidos. Caso contrário, a destruição será certa. Verso 1 e verso 14, você percebe que além da idolatria, a injustiça social permeava no meio da nação. E é isso que faz com que o coração de Deus se ire tanto. Idolatria e injustiça social. Né? E aí você vai ver que vemos o rei num caminho todo errado. E quando a barriga dói, vamos lá em Jeremias que ele tem uma palavra. Eu falo com você como pastor, eu vejo isso todos os dias, todos os dias. As pessoas não querem uma vida correta, não querem consertar a sua vida, mas elas acham que é só ir até o ministro, o sacerdote, que ele sempre vai ter uma palavra para tirar ela daquela situação. Mas a situação que ela está vivendo, ela não entendeu. É fruto da semeadura. Cada um tem a vida que merece. E a nação estava vivendo o juízo porque merecia o juízo. Escolher o caminho do juízo. Então, quero abençoar a sua vida. Você que está lendo esses 3 capítulos hoje, aprenda com esses 3 capítulos e caminhe. Caminhe de uma forma bonita, porque quando você precisar, a sua caminhada, como o próprio Jeremias ao orar e fala assim, Deus, olha para a minha fidelidade. Então, quando a barriga doer, e ela vai doer, você pode ir diante de Deus com confiança. Deus, olha a minha caminhada. Olha como eu procurei acertar. Eu mais acertei do que errei. Isso conta, pastor? Isso conta muito na presença de Deus. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse dia. E se Deus permitir, eu vou estar aqui com você amanhã para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.